Queremos saudar a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. A igreja pode sentar. Nós estaremos na manhã de hoje dando sequência aos estudos a respeito da reforma. E nós estaremos estudando hoje, irmãos, o início da reforma até o final, por volta de 325 anos depois, de Cristo. E, na grande verdade, a gente vai tentar resumir, porque se a gente for estudar parte por parte, seria praticamente possível estudar, porque foram 300 anos de reforma, de igreja primitiva até a reforma, e a gente não tem como estudar isso dentro de um período de 1h30. A gente ficasse um mês estudando ainda seria muito pouco para estudar muito bem a questão da igreja primitiva. Mas espero que esses estudos sirvam realmente para despertar você para estudar um pouco mais a respeito da reforma e aprender, irmãos, um pouco mais da história da igreja do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, nós queremos ler do verso 18 ao verso 20, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 16, do verso 18 ao verso 20. O certo seria que, nesse período, que a gente está estudando a reforma, que eu fosse o primeiro, depois fosse Elândio, depois Samuel, e terminasse com o pastor Jackson, que vai estar conosco no próximo domingo. Por quê? Porque você abriria o estudo da reforma, conhecendo primeiro a igreja primitiva, depois a reforma luterana. A gente não vai entrar na reforma luterana, vamos tentar deixar só as causas da reforma, até as causas da reforma, o grande cismo, que foi a separação da Igreja Católica Ocidental, da Oriental, até chegar aí, e espero que você traga a lembrança daquilo que o pastor Elândio passou para você, para que você possa entender melhor. Eu escolhi esse texto, irmãos, porque esse texto é um texto que nós podemos dizer que a igreja primitiva usou na sua vida. Quando a gente estuda a igreja primitiva, a gente vai ver muitos irmãos nossos que semeou com sangue o evangelho, o cristianismo. Apesar que muitos desistiram também, principalmente no início, que o Império Romano se levanta realmente, de fato, para perseguir a igreja do Senhor. O texto diz assim, queridos, em Mateus capítulo 16, do verso 18 ao verso 20, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, nós queremos muito te agradecer por estarmos na tua presença nessa manhã de domingo. Queremos louvar o teu nome, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que já se encontra na tua casa de oração. Te pedir por aqueles que estão a caminho, Senhor, que eles cheguem debaixo da tua paz, da tua bênção, e que juntos possamos estudar a tua palavra. Abençoa, Deus, a tua igreja. Nos ensina cada dia mais através do teu Espírito Santo, para que possamos aprender e sermos edificados, fortalecidos no Senhor. Nós te agradecemos por esta manhã na tua casa e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Permita os irmãos eu deixar a Bíblia fechada aqui do meu lado. Essa semana nós tivemos uma jornada
teológica no seminário, e o último palestrante, na sexta-feira, ele disse algo que eu concordo com ele. Ele disse que a Bíblia deve estar sempre aberta quando o pregador estiver pregando a palavra, porque a Bíblia é uma referência na reforma, que eles não pregavam de si mesmo, mas pregavam a palavra, né? Então, quando você for ministrar a palavra, sempre deixe a sua Bíblia aberta e nunca esqueça que tudo que você iniciar na sua pregação, a referência inicial está na palavra do Senhor. Quando você vê um pregador começar e não ler um texto, duvide já de início daquilo que ele quer transmitir. Então, com a permissão dos irmãos, me permite estar só com a Bíblia aberta aqui do meu lado e que possamos estudar. Irmãos, o que nós queremos nesse dia de hoje, trazer uma panorâmica na tentativa cronológica, porque quando você estuda a questão da igreja primitiva, e é muita coisa, e por mais que você queira trazer tudo, é impossível você trazer. Eu aconselho você depois, quem gosta, né, estude, procure livros, medite, porque é salutar você conhecer principalmente esse início da nossa igreja, né? E é interessante que quando se pergunta, a primeira igreja, a igreja primitiva, era a igreja católica, né? É muito comum você ver eles dizendo que é a igreja católica. Mas, na verdade, irmãos, nós não temos referência nenhuma, né? Porque se acredita que a primeira igreja que iniciou-se, ela era composta de judeus, de apóstolos, né? Daqueles gentios que foram chegando, acrescentando a igreja primitiva. A igreja primitiva se dá de início ao derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Alguns estudiosos gostam de alegar que o início da igreja protestante, início da igreja primitiva, aliás, irmãos, se dá no início da ressurreição de Jesus. Outros acreditam que foi quando Jesus escolheu, né, a escola apostólica, os seus 12 discípulos. Mas é de um senso comum acreditar, e o fundamento da igreja primitiva parte da ressurreição, mas principalmente do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, onde a Bíblia diz que 120 pessoas estavam reunidos e ali houve derramamento do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer também que Pedro, ele se levanta com ousadia para explicar o que estava acontecendo, e naquele dia quase 3.000 almas se converteu, ou seja, o início da igreja primitiva se dá com quase 3.000 almas. Dias depois, mais 5.000 almas se converteram ao Senhor. E é interessante, irmãos, ver que, na verdade, quando você estuda a igreja primitiva, a pessoa de Pedro, ele vai se destacar no início da igreja primitiva. Porém, Pedro não era só ele que era o líder da igreja de Jerusalém. Quando você estuda e lê a palavra do Senhor, lá em Gálatas 2:9, você vai ver que a igreja primitiva tinha como liderança Pedro, Tiago e João. Pedro, ele é aquele discípulo, irmãos, que Deus usou ele de uma forma extraordinária no início, porque ele realizava grandes milagres. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Pedro também pregava a palavra, Pedro escreveu suas epístolas. Pedro foi um homem que Deus levantou, irmãos, até para divulgar, para pregar a palavra, porém, nos 3 primeiros anos da igreja primitiva, ela não sofre uma grande pressão. A pressão que a igreja primitiva vai sofrer, irmãos, é a questão dos fariseus, com aquela questão de que tinham roubado o corpo de Jesus, os judaizantes, que era um grupo que se levantou para perseguir a igreja onde ela fosse. Depois esse grupo ia ali e tentava dizer que aquilo que estava doutrinando e ensinando era errado.
Então, no início, a gente vai ver, assim, a ação muito poderosa da pessoa de Pedro. Pedro pregou o Evangelho, mas quando nós estudamos a questão daqueles que Deus usou na igreja primitiva, a gente vai entender que a expansão do Evangelho, depois dos 3 anos, é interessante que dizia que a igreja, ela começou a andar nos 3 primeiros anos, mas é com a perseguição que a igreja do Senhor, ela cresce. E a gente sabe que uma das pessoas muito usado por Deus na igreja primitiva foi a pessoa do apóstolo Paulo, né, o Saulo de Tarso, que se converteu ao Senhor. Ele era um perseguidor, e Saulo fez várias viagens missionárias. O evangelho, né, através de Paulo, ele chega na Ásia Menor, na Grécia e na Roma. É interessante que a capital do Império Romano, né, que era Roma, muita gente ali se converteram ao Senhor, principalmente as mulheres, né, que eram casadas com pessoas de autoridade. Elas estavam ali, e é interessante que Paulo chega a dizer, na sua epístola aos Romanos, que havia igreja dentro de Roma. E quanto mais a gente percebe que o inimigo tenta querer impedir a expansão da igreja foi algo tão extraordinário, irmãos, que a gente vê um crescimento da igreja assim de uma forma assustadora, que até os fariseus no início ficaram espantados. O Império Romano não estava no início muito preocupado com a questão da igreja primitiva. Mas é interessante que quando nós olhamos, Pedro, ele começa a evangelizar, ele vai pregar para a família de Cornélio. A Bíblia vai nos dizer que Cornélio é o primeiro gentio a aceitar o Senhor. Pedro continua pregando, mas quando a igreja de Jerusalém, Pedro volta para a igreja de Jerusalém, onde ele tinha deixado Tiago na liderança, houve uma pressão muito grande para Pedro não pregar mais para os gentios. É aí onde entra o apóstolo Paulo, que ele vai ser considerado o pai dos gentios, ou o apóstolo dos gentios, onde a Bíblia vai dizer que houve uma discussão entre Pedro e Paulo, algo assim muito, muito grande, irmão, a discussão foi muito forte, ao ponto que Tiago, como líder da igreja de Jerusalém, ele precisou fazer o concílio de Jerusalém, né? Alguns acreditam que esse concílio de Jerusalém era Pedro que estava à frente. Não foi Pedro, né? Pedro estava lá com Tiago e João, mas foi Tiago que fez esse concílio para ver principalmente a questão, irmãos, dos gentios, se a igreja de Jerusalém, se a igreja judia iria aceitar ou não os gentios. Além de aceitar, eles também entenderam que os gentios, eles poderiam agora entrar no templo e poderiam ali também adorar o Senhor, independente da circuncisão. Porque antes desse concílio, os judeus cristãos diziam assim, não, mas eles podem vir para a igreja. Mas para vir para a igreja, eles têm que fazer a circuncisão. Paulo, ele não aceitou, irmãos. É por isso que vai ter um problema muito assim, muito grande com Paulo, porque Paulo queria entrar no templo com os gentios convertidos, mas que ele não tivesse passado pela circuncisão. É por isso que esse concílio vem acontecer, para que houvesse a permissão dos gentios também participar do culto, e que eles, juntos com os judeus, pudessem adorar ao Senhor. E é interessante que quando a gente começa a ver as primeiras perseguições, os 2 motivos principais do início da perseguição, primeiro era porque pregava Jesus como o Messias prometido. Os judeus daquela época, irmãos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Ele acreditava que haveria de vir um Messias da parte da descendência de Davi, o renovo, como se ele fosse um grande imperador, um grande rei, que se levantaria contra o Império Romano. E Jesus vem totalmente diferente daquilo que eles esperavam.
Então, como a igreja primitiva, ela acreditava que Jesus era o Messias, a partir daí, os judeus não cristãos começaram a perseguir a igreja. E isso foi um dos primeiros motivos. O segundo é porque, quando os gentios entraram na igreja, os judeus também acreditavam que a igreja iria se dividir, né? Uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Então, eles perseguiam porque eles não queriam que os gentios fizessem parte, apesar de que isso já tinha sido resolvido no Concílio de Jerusalém. E a última razão também, irmãos, é porque também não praticava os rituais romanos, né? Ou seja, eles não adoravam Júpiter, eles não adoravam os deuses. Era muito comum, né, naquela época do Império, quando você for saudar alguém, você usasse também o nome de uma entidade, né? Você dizia, bom dia, que Júpiter te abençoe. E os judeus não faziam isso, irmãos. Então, por essa razão, eles começaram a ser perseguidos, e essa perseguição se iniciou de forma eterna. Era uma perseguição que os judeus cristãos perdiam a sua casa, a gente tem texto bíblico sobre isso. Muitos eram arrancados das suas casas e eram mortos ou eram banidos daquela região, porque eles acreditavam, a princípio, que só uma igreja cristã judaica, sem os gentios, poderiam fazer parte dali. Por isso que quando Paulo começa a evangelizar, irmãos, e a pregar para os gentios, você vai acompanhar como Paulo sofreu por pregar o evangelho, como Paulo, irmãos, ele foi açoitado, apedrejado, entregue nas mãos romanas, porque eles achavam por bem fazer isso para que tentasse diminuir o avanço da igreja. Mas o que acontecia? Quanto mais a igreja era perseguida, a igreja crescia. Os apóstolos, né, Pedro, Paulo e os demais, o que acontecia com eles? Eles não eram idolatrados, mas eles eram exemplos de fé. Se olhava para Paulo sendo perseguido, então a igreja se animava a continuar evangelizando. E quinta-feira eu falei isso aqui, que quando um judeu se convertia, ele, na verdade, estava assinando o seu óbito, irmãos. É diferente de hoje. Você se converte ao Senhor, escolhe a igreja que vai participar, seja a denominação que você achar por bem, mais próximo à sua casa. Mas naquele tempo, quando alguém se convertia, ele sabia que estava colocando a sua vida em risco, que tudo o que ele tinha, ele iria perder por amor ao evangelho, que a sua família poderia ser morta por aceitar o que eles chamavam na época da nova seita, né, que era aqueles discípulos de Jesus que haviam morrido. Então, quando você percebe o início da perseguição, é mais por esses motivos. Quando o Império Romano entra, irmãos, praticamente para perseguir a igreja, é interessante que, a partir de Nero, a gente não vai aqui tentar explicar toda a perseguição, né, com os imperadores, porque não tem condições de a gente falar um por um. A gente vai falar de alguns. Então, a partir de Nero, você vai ver que essa perseguição se intensificou cada vez mais. Nero, na tentativa, né, Nero não era muito bom do juízo, na tentativa de fazer um planejamento lá em Roma, ele tocou fogo, irmãos, nas cidades. O que aconteceu? Quando os romanos viram a cidade de Roma pegar fogo, eles queriam que aqueles que cometeu aquele absurdo fossem mortos. Nero, com medo de ser morto, ele vai culpar quem? Ele vai culpar os cristãos. Então, você vai começar a ver ali que os cristãos eram perseguidos, principalmente naquele momento, e alguns irmãos ali eram colocados no jardim do palácio de Nero, amarrados em estacas, colocados sobre ele fogo, para que no começo da noite, no anoitecer, eles pudessem iluminar o jardim de Nero.
Achando ainda pouco, né, a gente sabe que Nero mandou muitos para o Coliseu, muitos foram mortos. E é interessante, irmãos, que mesmo com toda essa perseguição, eu quero usar o texto que nós acabamos de ler, né, o inferno, ele não prevaleceu contra a igreja do Senhor Jesus. Certa vez me perguntaram, pastor, muitos desistiram da fé também, irmãos. A gente tem a ideia, às vezes, de achar que não houve desistência, pessoas que deixaram o evangelho, deixaram sim. Porque a perseguição, principalmente agora, pelo Império Romano, era algo de vida ou morte. Imagine alguém entrar na sua casa, né, o Império Romano entrar na sua casa, rachar sua esposa, matar na sua frente, matar seu filho ou sua filha, todos os bens que você tem passam a ser do governo, do Império Romano, e você era levado para o Coliseu para que os animais lhe matassem. Quando ele não queria colocar no Coliseu, irmãos, ele pegava pele de animais, envolvia os cristãos, amarrava aquela pele e soltava animais, cachorros, né, cães ferozes, famintos, para que esses animais matassem na frente dele aqueles judeus que permaneceram fiéis ao Senhor. Nós podemos dizer que o Império Romano dizia que os cristãos eram antissociais. Amém. Eles eram antissociais, desleais e ateus. O que significava isso? Antissociais, irmãos, é que eles não reconheciam o imperador como rei. Enquanto todo mundo estava dizendo que o imperador era um rei, um Deus, os judeus cristãos diziam, não, ele é um homem semelhante a nós, né? E por isso eles eram perseguidos. Eles também eram considerados infiéis, por quê? Porque eles não adoravam aqueles deuses. Então era motivo também de que o Império Romano não aceitasse, porque o cristianismo estava crescendo de uma forma assustadora. E eles eram também considerados ateus, porque eles não criam nos deuses pagãos daquela época. Então, o Nero, principalmente, por saber que, apesar da perseguição, os cristãos não voltavam atrás, eles não adoravam esses deuses, então ele se levantou, a perseguição era uma perseguição esporádica, irmãos. Em cada região tinha um tipo de perseguição. Paulo agora começa a fazer as viagens missionárias. O livro de Romanos, Gálatas e Efésios passa a ser manual na época, né, para a igreja daquela época. Então, quando uma epístola de Paulo era lida numa determinada região, aquela mesma epístola, aquele pergaminho, era levado para as outras igrejas, porque não é como o dia de hoje, que cada um de nós temos uma Bíblia na mão. Então, era muito comum aquilo que Paulo escrevesse, que Pedro escrevesse, não ficasse apenas numa igreja, fosse de igreja em igreja, porque o povo precisava ler, confirmar sua fé e seguir ao Senhor Jesus. Então é importante que Jesus, ele foi anunciado pelos discípulos, que apesar de toda a perseguição, eles permaneciam, irmãos, fiéis, servindo ao Senhor, crendo na palavra do Senhor, anunciando o Evangelho, dizendo que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia, que Jesus era o caminho, que Jesus era o único meio pelo qual a pessoa podia ser salva, que não havia outro Deus, porque eles acreditavam num único Deus. E com isso, os apóstolos foram falecendo, foram morrendo. O único que não morreu, a espada, foi João, né, o apóstolo amado. A história diz, a igreja conhece a história que ele foi levado para a ilha de Patmos. Depois de 2 a 3 anos, ele volta, fica como pastor ou como apóstolo na igreja de Efésios.
A igreja de Efésios tinha Maria, né, a mãe de Jesus, como uma discípula, como ovelha naquela igreja. E João, irmãos, ele não experimentou a morte à espada. Só que quando esses apóstolos foram morrendo, eu entendo aqui que foi uma ação do Espírito Santo de Deus, que Deus começou a levantar, né, o que a história chama dos pais da igreja. Alguns chamam também dos pais da fé, outros chamam de patrísticos, que eram os pais da fé. Esses homens, irmãos, eram homens muito estudiosos, muito intelectuais, homens que defendeu a fé, apologeticamente falando. Além de defender a fé, eles também se levantou contra as igrejas, o Império Romano, contra as heresias, porque, por incrível que pareça, no meio de toda essa perseguição, começou a haver também muita heresia, e a gente vai tentar pontuar alguns aqui daqui a um pouco tempo. Então, a gente vai ver que esses homens, irmãos, eles se levantam, né? Tem Policarpo, a gente só vai citar 3 aqui, porque tem muito. Tem Policarpo de Esmirna, né? Policarpo, ele entrou para a história, ele tinha 86 anos quando foi preso, e o Império Romano disse o seguinte, que se ele negasse a fé, ele poderia ir para casa e nada iria acontecer com ele. Ele tinha 86 anos. Ele cita aqui no momento que ele estava sendo morto, próximo à sua morte, ele morreu na fogueira. Ele tem uma frase aqui, irmãos, que nos chama a atenção, que ele diz assim, ele nunca me fez mal, Policarpo dizendo, como posso agora negar o meu Senhor e Rei? Eu sou cristão. Foi com essa frase que Policarpo não negou a sua fé e ele morreu, né? Porque ele não negou a fé no Senhor. Tem também Justino Martim, que foi decapitado, era um homem muito inteligente, pregava muita palavra, escreveu muitos livros, né? Alguns estudiosos nos dizem que esses homens deixaram um material muito vasto para que a igreja pudesse ler, para que a igreja pudesse estudar, para que a igreja, apesar da perseguição, ela não desistisse, irmãos, da fé que eles tinham aceitado no início. Tem também Tertuliano de Cartago, um dos maiores apologéticos do primeiro século. Ele escreveu tratados, cartas, né, que serviu como defesa de fé, ajudou a moldar a doutrina cristã, né? Esses homens foram homens que Deus levantou como pais da fé. É muito importante você, depois, há um livro chamado Mártires, que só fala deles, né? Você vai ver que esses homens eram extraordinários. Conta a história que um deles estava em casa, o Império Romano mandou soldados irem prender ele para ser morto no Coliseu. E quando os soldados chegaram do Império Romano, ele tinha preparado um banquete, irmãos. Veja só. E quando os soldados viram aquilo, ele disse, mas para quem é isso? Ele disse, é para vocês. O Senhor me disse que eu seria preso hoje, seria morto, mas que eu preparasse uma ceia, porque vocês vieram de longe, para que vocês não voltassem cansados para o império. Então, esses homens eram referência, os pais da fé. Homens que não negaram a fé, ficaram firmes, muitos deles morreram louvando o nome do Senhor. Tem um deles, irmãos, que ele morreu, e quem olhava para ele, diz a história, parecia que ele estava rindo, porque não havia nenhum temor no seu rosto. Eram homens que sabiam que por defender a fé, por pregar a palavra, eles iriam ser mortos, irmãos. E eles deram a sua vida para que o legado da igreja não acabasse num período apostólico. Esses homens são dignos de honra, né? Eu acredito que a igreja avançou muito quando você vai estudar a história da igreja, através desses homens, porque eram intelectuais, né? Você, entre Pedro e Paulo, você sabe que Paulo era um doutor, Pedro era um pescador, mas quando esses homens, né, Inácio da Antioquia, Policarpo, Justino, né,
Tertuliano, esses homens surgiram na defesa da fé. Eles fizeram uma diferença muito grande, fortaleceram a fé da igreja. E a igreja já tinha, algumas pessoas perguntavam assim, pastor, como era o culto daquela época? O principal culto da igreja primitiva é a oração, irmãos. Eles se reuniam escondidos para orar, né? E para receber notícia dos apóstolos, onde os apóstolos estavam, quem tinha morrido, né? Às vezes chegava a notícia, quando eles estavam orando, escondido, que Tiago tinha morrido, decapitado, né? Com Nero, irmãos, quando Nero intensificou a perseguição, Pedro morre, Paulo morre. A ordem foi dada por Nero, para que essas duas colunas fossem mortas. Por quê? Porque eles acreditavam que matando Pedro e matando Paulo, a igreja iria parar, a igreja não iria crescer. Pelo contrário, a igreja tinha esses apóstolos como referência de fé. Eles não idolatravam, mas eles olhavam para os apóstolos e diziam assim, como eles são fiéis, nós iremos ser fiéis. Se eles morreram para o Evangelho, nós iremos também morrer pelo Evangelho. Se eles pregavam a palavra, anunciavam a volta de Cristo, porque a temática da mensagem do Evangelho naquela época era que Cristo tinha ressuscitado, era a principal mensagem, e que ele voltaria, porque ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então, essa simples mensagem, irmãos, revolucionou 300 anos, porque esses homens continuaram firmes, né? Servindo ao Senhor, né? De todo o coração. Nesse período se levanta o imperador Técio. Técio é considerado um dos maiores perseguidores. Às vezes as pessoas dizem que foi Nero. Não, Nero, ele se levanta contra a igreja do Senhor, mas por uma causa que ele não queria ser morto, por ter queimado a cidade de Roma. Mas Técio aqui, irmão, ele se levanta realmente com uma fúria muito grande, né, para destruir a igreja. Esse Técio aqui, ele não faz uma perseguição nacional, mas ele faz um derramamento de sangue muito grande, irmãos. Muitos cristãos eram jogados nos coliseus, eram soltados leões ali, e passou a ser, né, um espetáculo para os romanos. Muitos entravam ali com seus filhos no braço, você vê isso em filmes históricos. Muitos deram a sua vida por amor ao Evangelho. E muitos deles se ajoelhavam e começavam a orar ou a louvar o Senhor, esperando a sua morte. E quando você vai estudando, você fica impressionado, porque a gente vive um tempo que qualquer motivo a pessoa se afasta do Evangelho, né? Não gostou porque o pastor não escalou, vou sair da igreja. Não gostou porque não entrou na diretoria, vou sair da igreja. Não gostou porque o irmão não falou com ele, não deu a paz do Senhor, vou sair da igreja. Aí você olha para essas pessoas, irmãos. Esses irmãos que perderam tudo. Perderam sua casa, seus bens, sua moradia, perderam seus filhos, sua esposa, foram jogados no Coliseu, foi pendurado vivo, tocado fogo, foi mordido por cachorros, por animais, até a morte. Foram motivos de brincadeira, né, no círculo de Nero, mas esses homens não negaram a sua fé de maneira nenhuma, né? E como nós falamos, naquele período, houve um período muito grande, que a gente chama, irmãos, que foi as primeiras heresias que surgiram na igreja, né? E a gente, pelo menos, vai citar aqui rapidamente 4. A primeira dizia que o mundo não foi criado por Deus. Isso começou a surgir, dizendo, não foi Deus que criou o mundo é por acaso, um acaso que aconteceu. Outra heresia da época é que o Deus dos judeus, criador do mundo, não era um ser supremo, né? Porque assim como os deuses de Roma tinham muitos deuses, eles acreditavam que Deus era mais um Deus e não era o Deus criador
e supremo de todas as coisas. Eles diziam também que Cristo não nasceu de um homem e de uma mulher, né? Eles acreditavam, a gente vai ver uma das heresias aqui, eles acreditavam que Jesus foi um fantasma, foi algo que apareceu na época. Ele não era homem, ele foi criado da imaginação do povo. Porque com o tempo, com a perseguição, aqueles cristãos que iam se convertendo, não eram aqueles mesmos cristãos, irmãos, que viram Jesus Cristo. Hoje nós cremos, né, pela fé, mas você não é perseguido. Você terminar aqui, você vai para a sua casa, né, vai almoçar. E esses cristãos da época, irmãos, ele não tinha nem certeza daquilo que eles iam comer naquele dia. Então começou a surgir grupos de heresias que diziam que Jesus Cristo, irmãos, ele não tinha nascido de homem, porque se ensinava que Jesus nasceu da mulher, mas pelo Espírito Santo. Mas eles começaram a dizer, não, são fantasmas, são aparições, e que não era realmente nascido de homem e de mulher. Surgiu também, nos 3 primeiros séculos da era cristã, o quinoticismo, né? Isso até hoje é falado, no tempo de hoje, para você ver, nasceu naquela época. O que é isso, pastor? Traduzindo para uma expressão simples do grego, era conhecimento. Eles diziam o seguinte, que você não tinha condições de ser salvo apenas pela Escritura. Você precisava de um conhecimento especial, de uma revelação melhor, porque eles diziam que a Bíblia, ela não tinha, aliás, nem a Bíblia, porque não existia, mas os pergaminhos, aquilo que os apóstolos escreveram, que os pais da fé defendeu, eles acreditavam que não era base suficiente para você ser salvo. E se você olhar para os dias de hoje, irmãos, veja que não muda muita coisa hoje, não. Tem pessoas aí, pastores, até dizendo que precisa reformar a Bíblia, que a Bíblia é violenta, que a Bíblia discrimina, né? E você vai perceber que isso aí, já naquele tempo dos primeiros séculos, se levanta um grupo, né, de pessoas que, infelizmente, diz que aquilo que eles tinham, aquele material que eles tinham, não eram suficientes para você permanecer fiel ao Senhor. Então, infelizmente, a gente vai perceber, irmãos, que essas heresias foram entrando, né, de uma forma sutil, onde havia necessidade de combater essas heresias. Então, os pais da fé, os apóstolos, aqueles que iriam assumir uma posição de liderança, além de ter que lutar contra a perseguição, eles precisavam também de derrubar essas heresias que começaram a surgir, né? Havia uma que dizia que o mundo da matéria era ruim, né? Partindo do mundo da matéria é ruim, então Jesus, que tinha um corpo, ele era pecador, né? Ele não era bom. Por isso eles acreditavam às vezes que Jesus era 100% espírito do que homem. Já outros acreditavam, infelizmente, que Jesus era um homem normal e que no dia do batismo, que Jesus foi batizado, eles acreditavam que houve ali uma revelação ou uma unção sobrenatural, que Jesus recebeu poder para fazer o que ele fez, porém ele não era divino. Então essas heresias, irmãos, ela começou a tomar um espaço. Veja só, a igreja já sofria perseguição, mas o que veio abalar muita igreja também eram essas heresias que iam surgindo de uma forma tão sutil, irmãos, que as pessoas começavam a questionar: será que Jesus realmente era homem, né? Será que ele era só espírito? Por isso que depois da ressurreição ele pôde entrar onde os discípulos estavam, né? Atravessar aquela casa fechada onde os discípulos estavam escondidos. E isso, infelizmente, veio abalar a estrutura de muitos cristãos da época. Mas eu louvo a Deus que, apesar das heresias que surgiram naquela época,
Aqueles que eram fiéis, irmãos, permaneceram fiéis. Eles permaneceram firmes naquilo que eles aprenderam, né, através dos apóstolos, dos pais da fé, da liderança que Deus foi colocando na frente e foi dirigindo esse pessoal a permanecer fiel ao Senhor. E a gente precisa entender que hoje não mudou, ainda existe muita heresia, né? A gente tem visto hoje, principalmente na nossa geração, né, muita coisa aparecendo, irmãos, dentro da igreja, que você precisa realmente firmar a sua fé, a sua posição doutrinária, para que você não vá por esses caminhos, né? Não lembro se foi Elândio, eu acho que foi Elândio, falou da terceira onda aqui, né? A terceira onda, ela veio mesmo para trazer problema muito sério dentro das igrejas, né? Copo com água em cima da geladeira, da televisão, né? A questão de alguns ministros, a gente não vai citar nome, tudo é gravado, a gente tem, né? Mas na sexta-feira está de roupa branca, outra está falando com o demônio, qual é seu nome, o que é que você veio fazer, o que é que você quer fazer na vida dessa pessoa. Você vai ver que isso não acontecia na época da igreja, né? Na época do ministério com Jesus. Ele ia simplesmente expulsar, né? E isso é muito perigoso quando você dá atenção a essas heresias que vão aparecendo. E, infelizmente, irmãos, isso vai tomando, assim, uma coisa crescendo, assim, muito assustadora, né? Coisas que vieram dos Estados Unidos, que está sendo infiltrado, né? Essa questão também, hoje em dia, que a gente vê a arca dentro da igreja, né? Eu lembro que, quando isso surgiu assim com mais força, eu fui convidado por um pastor amigo meu, na igreja dele tinha um trono, tinha uma arca, tinha um shofar. Os irmãos sabem o que é o shofar, né? Todos sabem o que é o shofar. É um tipo de uma trombeta de carneiro. Então, quando vai começar o culto, eles tocam, que é um costume judaico, e depois o culto começa. A arca entra no meio da igreja. Então, infelizmente, existe igreja, né? Existe, infelizmente, hoje, irmãos, até o culto da colheita, que isso não é nosso, né? Era costume judaico. Eu fui convidado para ir nesse lugar, na igreja desse pastor, e naquele dia ele tinha convidado alguns pastores que estavam com ele ali, e eu não sabia, né? Eu tinha ido para um encontro, porque eu queria saber o que era aquilo, era tremendo, ninguém podia saber o que era, você só ia saber no dia que você fosse. E eu queria saber que tremendo é esse, né, irmão? É tão tremendo, tremendo. Mas o que é? Não pode dizer. Não pode. Você tem que ver para ver o tremendo. E eu fui conversando com esse pastor, eu fui pela igreja desse pastor. E no sábado, irmãos, você pega um papel, escreve seus pecados no papel, bota naquela cruz de madeira que está ali no campinho, é colocado fogueira ao redor daquela cruz, e tocava fogo na cruz, e dizia que seus pecados estavam sendo perdoados naquele momento. Se meu pecado, ele é perdoado com a cruz de madeira e fogo, para que Jesus morreu? Eu perguntei ao pastor na hora, pastor, eu sou leigo, o senhor é uma pessoa mais instruída do que eu, com mais tempo no Evangelho. Então, Jesus não precisava morrer. Eu vou tocar fogo num papelzinho. E quando o papel chegou na minha mão, eu disse, não, eu não quero papelzinho, não. Jesus já perdoou meus pecados, não preciso escrever, não. E no domingo de manhã, teve um culto, que ele chama o culto da unção, que você vai voltar à sua infância, uma regressão espiritual. E aquilo ali, irmão, travou, entendeu? Eu olhei aquilo, só assisti, esse mesmo pastor, e na hora que entrou a arca, o chofar, entrou uma cadeira no trono, ele disse, a arca é a aliança que Deus fez com a igreja. Irmãos, a aliança que Deus fez com a igreja é Jesus, irmãos. Né?
A aliança está no sangue de Jesus. A gente fala isso na ceia. E eu fiquei olhando aquilo ali, e depois eu disse, pastor, isso não é para a gente. Ele disse, não, Deus agora está habitando no nosso meio através do tabernáculo. Eu perguntei, o senhor já leu João 1,12, que a Bíblia diz que Deus habita entre nós? E a expressão no grego, habitar ali, é tabernacular. Deus já está tabernaculando comigo, já habita em mim, não precisa de arca. E eu fui, irmãos, quando eu estive lá, me perguntaram assim, pastor, o senhor tem uma pergunta? Eu disse, tem. Eu disse, para que o trono? Eu disse, quem limpa esse trono? Era um trono bonito, sabe? E ele disse, não, aqui só eu e minha esposa, que somos pastores, limpamos o trono. Eu disse, para que ele serve? Quando a gente começa o culto no domingo à noite, o chofar é tocado e Deus se senta no trono. Eu disse, pastor, então o negócio está sério. Se ele está sentado aqui, quem é que está lá na minha igreja no domingo à noite? Aí eles ficaram chateados, né? Um disse assim, o senhor está brincando? Eu disse, não. Eu fui convidado, então eu posso perguntar. Se Deus senta no trono, que a zeladora, cadê Zéza? Zéza não pode pegar nem no trono, porque é pecadora. Só o pastor e a esposa. Nas outras igrejas, Deus senta onde? Na igreja do irmão ali, namorado de Bárbara. Deus vai sentar onde, irmão? Se só tem um trono lá, entendeu? E a arca tem um véu cobrindo. Eu disse, pastor, esse véu, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu, e eles ficavam olhando para mim assim, disse, pastor, o senhor está brincando? Eu disse, não, só estou querendo que me explique, né? Então eu saí dali, irmãos, sabendo que aquilo não tem procedência bíblica. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essas heresias, elas surgem assim de uma forma muito bonita, né? Todo mundo atrás da arca andando, tocando chofar. Quando você vê o chofar tocar, é muito bonito aquele som, né? Algumas igrejas começaram a adotar isso. E, infelizmente, irmãos, o leigo, né, aquele novo convertido, ele não compreende isso. Hoje a moda é a igreja preta, né? Tem alguém aqui que está visitando que sua igreja é preta? Eu espero, me perdoe, irmão, mas eu preciso falar. Esse costume não é nosso, né? Quando você entrava, no tempo do seu pecado, da natureza adâmica mesmo, você ia para certos lugares, né? Tem um globo de ouro. Isso você nem lembra mais, globo, né? Que piscava, luzes, fumaça, escuro, preto, era barro. Para não dizer coisa pior, né, irmão? Então você vai ver que essas coisas começaram a ser trazidas para dentro da igreja. Isso é heresia. E o pastor da igreja, ele tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem igreja que determinado ministro, ele só entra depois que a igreja toda está cheia, ele entra pela frente e toda igreja tem que ficar de pé, porque ele é o sacerdote divino que está entrando na igreja. Então, infelizmente, essas heresias, né, começou a tomar uma proporção muito grande. Uma das heresias também, que a salvação vem por meio do conhecimento e não por meio de Jesus. Quanto mais conhecimento você tiver, você teria condições de ser salvo. Não existe o Cristo homem, o que a gente falou, né? Humanamente falando, e nem a sua morte, nem a sua ressurreição. Alguns chegam até a dizer que hoje ele é um grande profeta, mas que ele não ressuscitou. E tem muita gente, infelizmente, acreditando, irmãos, nessa verdade. Então, as heresias daquele tempo tomou uma proporção muito grande, e a igreja, além de estar enfrentando as perseguições romanas e as perseguições das religiões da época, dos fariseus, né, dos judaizantes, ainda tem que encarar a questão dessas heresias que ia tomando uma proporção muito grande, né, e que os apóstolos, a liderança da igreja, ela precisava também, né, de ensinar a igreja
para você ver, Paulo passava 2, 3 anos num local, numa região, fundando a igreja. Quando ele fundava, deixava alguém ali, ia para outro lugar fundar a igreja. Quando Paulo saiu, os judaizantes chegavam, irmãos. Que era esse grupo dizendo assim, olha, o que Paulo ensinou não é bem assim. Eu vou lhe explicar o que é. E isso aí era um problema. Paulo teve que muitas vezes voltar àquele local para desfazer, né? Paulo chega a perguntar aos Gálatas, né, o que fizeram para eles cair de novo, sair da fé. E não sei se eu disse no decorrer, mas a epístola de Romano, Gálatas e Efésios, eram essas 3 epístolas que norteavam a igreja daquela época. Paulo se tornou, irmãos, uma coluna dentro das igrejas. E quando Paulo ele vem a falecer, né, ele morre pelo amor ao evangelho, ele começa agora, irmãos, Deus começa a levantar homens, né, para ministrar a sua palavra, ensinar a sua palavra. Eu quero ver com vocês agora a conversão, né, de Constantino. Constantino ele iria participar de uma batalha e ele estava com receio, porque o Império Romano, no tempo de Constantino, não era tão forte como no início. Então, ele achava que ele ia perder aquela batalha. Então, ele começa agora, né, a achar que aquela batalha seria vencida, só que na véspera ele vai orar, aliás, vai dormir. E ele tem um sonho, aliás, que ele vê uma bandeira, e essa bandeira tem a cruz, né? Quando você olha, você vai ver. E nesse sonho, ele vai ouvir uma voz que diz assim, que através daquela bandeira ele iria vencer. Então ele acorda, chama os soldados romanos, na sua roupa desenha uma cruz, no escudo, e eles avançam contra o inimigo, e ele é vencedor, né? Quando ele vence essa batalha, que ele volta para Roma, que quando todo imperador conseguia uma grande vitória que voltava, ele tinha que fazer oferenda para os deuses. Constantino disse que não faria, porque ele tinha se convertido ao Senhor. Que ele tinha aceitado, na verdade, em 312, depois de Cristo, ele tinha aceitado o Cristo, né, daquela seita, daquele cristianismo que tinha aparecido. E a partir daquele momento, irmãos, começa a haver uma facilidade para a igreja perseguida, né? Um ano depois, Constantino ele vai fazer o Edito de Milão, onde ele vai dar direito, a garantia de que os cristãos pudessem adorar a Deus sem perseguição nenhuma. E isso facilitou. Quando eu estudo a história da igreja primitiva, a gente chega na parte de Constantino e vai adiante, né, até o papado, eu fico pensando assim, irmãos, se eu estiver errado, os teólogos aqui me perdoem, né? É meu pensamento, que foi pior quando Constantino entrou. Porque quando havia perseguição, a igreja crescia. A igreja morria muitos, mas o evangelho se expandia. Para você ter uma noção disso, Paulo ele prega quase até a Ásia Menor, toda a Ásia Menor. Paulo, em cima de animais, de embarcação, pregando o evangelho, ele consegue, irmãos, nas viagens missionárias, fundar a igreja, estabelecer o reino, mas quando Constantino ele chega, se converte ao Senhor, começa aí a haver uma ligação entre o Estado, o Império Romano e a igreja. Então, naquela época, se dizia, que muitos diziam que Constantino, agora, era o meio que Deus estava usando para a perseguição acabar. Só que quando você vai estudar, né, você vai ver que não é bem assim. Constantino ele não se converteu. Quando você estuda a história de Constantino, você vai ver que ele não se converteu realmente. Ele só quis unificar, né, o Império Romano com a igreja, porque ele tinha interesse pessoal nisso. E Constantino, irmãos, ele vai fazer o concílio de Nicéias,
Depois, em casa, você lê um pouquinho mais, né? Que esse concílio de Nicéia foi convocado para tratar controvérsias doutrinárias, especialmente heresias arianas. Constantino reúne todos os bispos na época, né? E vai tratar de assuntos importantes, né? Na tentativa ou no objetivo de impedir que os ensinamentos heréticos, né, venha a dividir a igreja. Ele entendia assim, que as heresias tinham que parar, tinha que ter uma doutrina, tinha que ter um princípio. E ele se oficializa como a pessoa mais importante da igreja. O que é que ele vai fazer depois? Ele vai pegar os nobres e vai fazer com que esses nobres da sua corte fossem batizados, mesmo que não tivessem convertido. E aí, irmãos, começa, me permite usar a expressão, a bagunça. Começa a surgir o que nós chamamos da Igreja Católica aqui. Você vai ver que, por um lado, com esse concílio de Nicéias, que veio defender, né, as doutrinas da igreja, mas eles também adotaram, né, alguns princípios que foi começando a permitir. Quais foram? Adoração a santos, a anjos. E a igreja, irmãos, agora não era mais aquela igreja do tempo apostólico, né, dos pais da fé. Eles começaram a ver que não estava sendo perseguido. Outra coisa, se o Império Romano roubou minha casa, meus bens, Constantino faz com que agora eu tenha direito, por lei, de ter de volta esses meus bens. Então, como é que eu vou me levantar contra um sistema que eu recebi minha casa de volta, minha família está dentro da minha casa, eu não estou preso para ser lançado a leões, e isso começou a tomar uma proporção muito grande, e o cristianismo passa a ser a religião oficial, irmãos, do Império Romano. E o imperador, ele começa a ser a pessoa considerada a pessoa santa, a pessoa principal era Constantino. Nada era tratado em questão religiosa que não fosse através de Constantino. E é interessante que quando a igreja se torna uma religião oficial, eles começaram agora a ensinar, do Império Romano, a ensinar através dos bispos, né, através dos monges, que começa a surgir agora, toda a religião, né, que a gente vai conhecer depois, que foi ensinada através do latim, para que o povo comum, o povo simples, não tivesse conhecimento, irmãos, disso. Então, essa igreja aqui que a gente chama de igreja ou da religião oficial, começa agora a ter suas características romanas trazidas por Constantino. Depois de Constantino também vem Teodósio I, que ele declarou o cristianismo como a religião oficial também do Império Romano. Isso consolidou a autoridade da igreja, mas também trouxe para a igreja questões, irmãos, que a igreja passou a estar envolvida, ligada ao Estado. E por qual é a nossa luta hoje? É que isso não aconteça. A gente teve um candidato que foi presidente, né, da nossa nação, que, por um lado, foi bom para a igreja, né, mas a gente vê isso aí, né? Às vezes você chega alguém e diz, vote fulano que ele é crente. Mas você já viu o que é que ele defende? Né? O que ele está defendendo. Você olha agora para o Senado, a gente não pode falar muita coisa, porque está sendo gravado, mas, infelizmente, irmãos, os políticos evangélicos hoje lá não nos representam, de maneira nenhuma. E quando você vê um partido da esquerda dizendo que todos os evangélicos estão nas mãos dele, é porque você vê que não há, irmão. Não há uma representação nossa hoje. Alguém diz, determinado pastor, né? Nós não temos hoje um representante. O cara, às vezes, é crente e se torna político. Ele sai da igreja e vai para outra. Ele está aqui até ganhar. Né? A gente tem exemplos e sabe de pessoas
que aconteceu isso, né? Então, essa união do Estado com a igreja não foi boa para a igreja de jeito nenhum. E hoje a gente tem que ter cuidado, irmãos, né? Para que isso não aconteça. Eu, como pastor Elândio, eu tenho minha posição que pastor, ele não deve ser político. Quer ser político, entrega o ministério. Porque o pastor, ele é um vocacionado. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Quer ser político, deixe o pastorado. Eu não estou dizendo, deixe a fé cristã, de jeito nenhum. Nós podemos ter político que é crente. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa ter políticos hoje, irmãos, que realmente amem a palavra. Não se aproveite de uma facção, de um grupo religioso para querer ser candidato. E hoje você vê uma coisa que está acontecendo, às vezes a gente não percebe. Hoje é de pai para filho, né? Pai para filho, de marido para mulher. E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a gente tem exemplo aqui, no Império Romano, quando a igreja se uniu ao Estado. E que eu acho que essa fase aqui foi uma das piores fases da igreja. Alguns chegam a dizer que o período do Império Romano, houve o período dos mártires, que eles chegam até a dizer, os mártires, que o seu sangue era como semente para a nova geração. O pastor Elândio até comentou aqui, dizendo assim, você já imaginou se reformadores como Lutero vivessem no nosso tempo? Eles iam ficar envergonhados, irmãos. Esses mártires iam olhar para essa igreja, essa geração de igreja hoje, e dizer assim, meu Deus, eu morri para quê? Porque esses homens saíam da sua casa para ir orar, sabendo que a qualquer momento a porta podia ser arrombada, onde eles estavam, e todos serem mortos. Muitos deles viram a sua família no Coliseu, ajoelhado, e os leões devorando a sua família. Muitos viram seus parentes pendurados no jardim de Nero, irmãos, gritando de dor, sendo queimado vivo, por não negar a fé. Então, esses homens foram homens que, como Hebreus nos diz, né, homens que o mundo não mereceu ter, porque deram a sua vida literalmente por amor ao Evangelho. E quando perguntava assim, os romanos chegavam e diziam assim, você é cristão? Eu disse, sou cristão. Você vai negar a fé? Não vou negar a fé. Eu vou matar sua família, pode matar. Porque eu sei quem tenho crido. E eles morreram, irmãos. Depois, no século IV até o século VIII, a gente vai ver o surgimento do papado, né? A figura do bispo de Roma começa a ganhar uma posição de tal maneira, irmãos, que o Império Romano ocidental ele vai começar a declinar, perder, mas o papado começa a tomar uma posição dentro da igreja. O Papa ele é considerado um pai, né? Ele é considerado a pessoa mais importante da igreja romana. E naquela época, irmãos, a gente vai ver isso de uma forma assim, no IV século até o VIII século, a formação da Igreja Católica. Há uma racha entre a igreja, o cristianismo ocidental, a igreja ocidental, que era o catolicismo romano, com a oriental, que era a ortodoxia, né? E isso é chamado do grande cisma, quando é essa grande divisão, até hoje é assim. Então, quando isso surge, a igreja é dividida. A divisão da igreja contraria aquele princípio que Jesus nos deixou. Qual princípio, pastor? De que a igreja deveria permanecer uma única. E hoje a gente vive um tempo, irmãos, né, que hoje existe muita denominação, muito costume, muitos usos, mas também não era essa a vontade do Senhor, sabia disso? A vontade do Senhor é que houvesse uma igreja só. Quando pergunta assim, você é crente? A pessoa, eu sou. De quem? Eu sei, do pastor Luzarte. De mim, não.
Eu não morri por você. Né? Qual é a sua igreja? Igreja Batista Missionária, enche a boca. Mas era para dizer a igreja de Cristo, né, irmão? Não era para ter denominação. Ninguém trata desse assunto. Ninguém se reúne, porque quem está nas posições, né, principais não quer perder a sua posição para se tornar uma igreja só. Certa vez eu tentei fazer aqui um culto com todas as igrejas da região. Todas as igrejas da reunião. Consegui não, irmão. Falei com o pastor, com outro, 2 ou 3 aceitou. Mas teve igreja mesmo que, se você vier da igreja dele para cá, eles tomam de você a sua carteira de membro. É ou não é? Ninguém quer perder a posição, irmão. Quer continuar sendo o seu presidente. Né? Se você for pedir uma carta de recomendação, eu digo aqui no gabinete, olha, não nem precisa. Traga um comprovante que você é batizado, que você fez parte daquela igreja. Está ótimo, porque você não vai receber a carta de apresentação. Eu lembro de um evento lá em Barra de Jangada, que uma igreja permitiu o coral de 200 vozes cantar nesse culto, no ar livre, no dia da Bíblia. Quando terminou o louvor, eles desceram e foram embora. A gente, irmãos, vocês não vão ficar até o fim, não. O pastor da gente disse que depois do louvor a gente podia ir embora. Não quer mistura, não. Então, hoje é essa realidade, infelizmente, no nosso meio, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente precisa olhar para o passado para tirar lições para o presente. Não permitir, irmãos, que isso aconteça nos dias de hoje. Mas isso é uma grande realidade. Nós queremos rapidamente ver as causas da reforma, né? E aqui a gente vai citar algumas, porque não dá para falar de uma por uma. A primeira é a venda de indulgência, né, para remissão de pecados em troca de pagamento. Então, a Igreja Católica, para enriquecer mais ainda, ela começou a fazer a venda de indulgência. Então, você tem um parente que estava no limbo, no purgatório, né, você ia lá, lançava aquelas moedas, e na medida que aquela moeda caía, o seu parente saía do limbo e do purgatório. Seu parente ia para o céu. Então, você estava comprando a salvação do seu parente. Enquanto que a Bíblia, irmãos, ele não nos dá respaldo para isso. A Bíblia não fala nem de limbo, nem de purgatório. Não existe um lugar intermediário, né? Existe céu ou inferno. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. A corrupção do clero também, né? Com a praticava simonia. O que era simonia, irmãos? É a venda do cargo da igreja. Eu era de uma família nobre. Vamos pensar que Fernando era o Papa. Eu chegava para o meu Papa, Fernando I, e dizia, eu tenho um filho, Lucas, que eu quero que ele faça parte do clero. Porque fazer parte do clero naquela época era a melhor coisa que tinha, irmão. Você não ia passar fome, você não ia passar necessidade. É mesmo que trabalhar para o governo. Funcionário público da Secretaria da Fazenda. Era um rico. Então, Fernando I dizia para mim, você tem que pagar a minha igreja, nós somos... Eu perguntava, Fernando, quanto é? Disse, isso, um terreno, com um valor muito grande, um posto muito grande. Eu pagava, meu filho já entrava para ser alguma pessoa importante. Então, isso aí, irmãos, foi uma das causas da reforma, né? Também havia o cúmulo de poder e riqueza pela Igreja Católica. Isso aqui foi um absurdo, irmãos. Quantas famílias, quantas pessoas morreram, foi dito como bruxa, para que a Igreja Romana tomasse posse daquele terreno, daquela casa, daquela fortuna. As bruxas de Salém, depois você assista. Teve casos ali, irmãos, eu nem assisto, leia o livro. Tem casos ali que
a Igreja Católica iria àquele local, e passava um gato preto na frente da filha do fazendeiro. É bruxa. Vamos matar, enforcado. O pai ia, pedia, implorava, mas morria. Se implorasse muito, era também, matava a família todinha. Por quê? Porque queria aquela fazenda. E assim o império da riqueza romana foi adquirida. Né? Outra questão também é a desmoralização do clérigo. Isso aqui, irmãos, é outro absurdo. Papas casados com filhos, vários filhos. E hoje se vota para Pedro, dizendo que Pedro era o primeiro papa. Pedro não foi líder sozinho, Pedro, Tiago e João. Os papas naquela época tinham filhos. Eu conheci um padre aqui, em determinado bairro, que na casa de trás ele mora com a mulher e um filho da união, não do casamento, que ele não pode. Né? Então isso aí é uma coisa muito séria. Condenação de usura, ou seja, a cobrança de juros por um empréstimo pela igreja. O monarca estava apertado, ia falar com o Papa Fernando I, se eu estou precisando de um empréstimo. Ele disse, é aqui mesmo. Aqui a gente tem muito dinheiro. Só que os juros aqui... E eles davam, e o juro era uma coisa absurda. Por quê? Porque ele estava pensando no poder daquele monarca ali, para levar para a igreja. E quando eles não pagavam, tomava tudo que ele tinha. E isso foi crescendo de tal maneira, irmãos, havia taxa também, uma taxa para os camponeses, que ele chamava de dízimo. Falam tanto dízimo, né, irmão? Diz que a gente dizima errado. Havia uma taxa absurda para os camponeses, que ele chamava de dízimo. Ou seja, os camponeses, eles trabalhavam no campo para a igreja. E os monarcas, os camponeses, não foi aceitando mais isso. E começou a surgir o que a gente chama dos primeiros reformadores. Lutero vai chegar 100 anos depois. Mas havia um que ele começou a pregar contra essas situações da Igreja Católica. E ele era uma pessoa de uma posição muito grande. Ele foi convidado pela Igreja Católica para defender a sua posição diante deles. O que é que fizeram, irmãos? Aquilo era uma armadilha para prender John Hus, ou Ross, né? Alguns chamam de Hus ou Ross. E ele foi, quando ele chegou lá para apresentar a sua causa, a sua defesa da doutrina, prenderam ele e mandaram matar ele queimado. E ele diz uma frase, irmãos, que eu fiz questão de anotar para concluir nosso estudo hoje com essa frase. Há uma coisa interessante que John Hus, ele quando morre queimado, ele canta um hino, um cântico de Davi, que dizia assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele morreu cantando esse hino na época. Mas antes de ser morto, ele diz assim, hoje, porque a palavra John Hus vem de um vocabulário, de uma linguagem, né, que quer ser chamado de ganso. Hus quer dizer ganso. Ele diz assim, hoje vocês estão assando um ganso mago, mas no futuro, em 100 anos, aqui é uma profecia deixada por ele. Em 100 anos, um cisne irá cantar. E este cisne vocês não vão poder assar, nem tampouco prenderam com a armadilha. Quem era esse cisne? Lutero. 100 anos depois da morte deste homem, Lutero pega as 95 teses e coloca. Quando vão prender Lutero, para matar Lutero, a gente lembra da monarquia, que não estava aceitando mais tanto imposto. Os príncipes defendem Lutero, levam Lutero para o castelo, e Lutero começa a escrever, irmãos. E Lutero não foi morto. Lutero morreu em problema de saúde. O que aconteceu com John Hus não acontece com o cisne, que haveria de vir 100 anos, onde nenhuma armadilha, porque esse homem aqui, John Hus, que foi um dos primeiros reformadores,
Ele foi para defender a sua causa, mas a intenção não era ouvi-lo, era prender. Como eu prendo ele? Eu chamo ele, uma armadilha, quando chegar a gente prende ele. Por isso que ele diz, esse aqui vocês não vão fazer a armadilha. Esses vocês não vão conseguir prender. Esse aqui, ele é um cisne. Eu não, eu sou um ganso mago. O ganso vem por causa do nome dele. Eu sou um ganso mago. Eu não tenho referência, eu não tenho poder para me livrar. Mas vai chegar daqui a 100 anos um cisne que ele não vai ser morto. Vocês não vão ter poder de assar ele, de matar ele, porque John Hus estava sendo assado ali na fogueira, estava sendo morto, mas com Lutero isso não ia acontecer. Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão. Que você possa ter aprendido nessa manhã e nesses domingos que nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Não deixe de vir domingo que vem. Domingo nós teremos um dos maiores apologéticos, né? Que é o pastor Jackson, uma pessoa abençoada. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e de vê-lo ministrando a palavra. Realmente, se você não vir, realmente vai perder.